nós começamos o Esporte Record falando do Botafogo de Ribeirão Preto. Olha só, jogando bem, tá? Principalmente no segundo tempo, o Pantera empatou com o RB Bragantino por 1-1 em Bragança Paulista pela terceira rodada do campeonato, hein? O Gustavo Batista conta como foi esse jogo. Solta aí. O Bragantino começou a partida melhor, com mais posse de bola e criou chances desde os primeiros minutos. Logo balançou as redes com Elinho, mas o ataque estava em impedimento. O time de Bragança continuava pressionando. Neste lance, o zagueiro tricolor tirou em cima da linha. E de tanto tentar, ainda no primeiro tempo, massa bruta fez com Léo Ortiz. Veio a etapa final e o Botafogo queria mudar a história do jogo e começou a criar oportunidade. Na defesa, João Carlos não deixou passar mais nada. Com o duelo equilibrado, não dá para desperdiçar. E mesmo trocando menos passes, foi em jogada pela esquerda do Pantera que a bola chegou em Alexandro, que empatou. E assim o jogo terminou, final Bragantino 1, Botafogo também 1. E olha só, quem chega junto aqui comigo é o Ti, que vai falar sobre essa partida. Aliás, e que partida e que foi muito importante então para o Botafogo, né? Resultado importantíssimo fora de casa, o Botafogo pegando uma equipe complicada, que é o Bragantino, né? Uma equipe que inclusive disputa a primeira divisão do Campeonato Nacional e já tem uma base formulada desde o ano passado, e esse ponto fora de casa em um campeonato tão curto como o Campeonato Paulista é um ponto muito importante, porque lá na frente pode fazer a diferença entre uma classificação ou entre uma fuga do rebaixamento, que a gente não pensa nisso agora no Botafogo, porque aos poucos a equipe vai se encaixando e conseguindo esses pontos importantes. Nesse caso, esse empate fora de casa, muito bem-vindo para o nosso Pantera. Com certeza, e tem mais, viu, Tia? Ainda pelo Campeonato Paulista, com transmissão aqui da Record, time grande, hein? O Palmeiras venceu o Santos por 2-1, com mais uma ótima atuação do impossível Rafael Veiga e lidera o Grupo B. O repórter Jean Brandão tem todas as informações desse grande clássico. Dá uma olhada aí. Mais de 40 mil torcedores vieram à casa dos palmeirenses. O Santos chegou invicto a este clássico com 2 vitórias em 2 jogos. Mas aqui no Allianz Parque a pressão foi dos palmeirenses. Rafael Veiga acertou a trave. Na segunda etapa, Rafael Veiga foi quem abriu o placar para o Palmeiras. Foi o 4º gol do artilheiro do Paulistão. Flaco Lopes fez 2-0. E Otero descontou para o Santos. No placar final, Palmeiras 2, Santos 1. Um jogo em homenagem ao Clássico da Saudade. Na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, a Record transmite Água Santa e Santos. E olha só, Palmeiras então, impossível, Rafael Veiga brilhando mais uma vez. Temos também o argentino, né, o Flaco Lopes, que também marcou. E detalhe, Ti, para se ter uma ideia, o Peixe não vence o Verdão no Allianz Parque desde 2017. E esse jogo mostrou mais uma vez que o Palmeiras está firme e forte e quebra a invencibilidade do Peixe, né? Olha, enche a tela com as imagens, solta o hino do Palmeiras aí, Marcinha, como a Márcia falou, um resultado, claro, clássico é clássico e vice-versa, como se com fala, certeza, né, no jargão do futebol. Mas é um resultado dentro de casa esperado para o Palmeiras. Todo mundo esperava que o Palmeiras ia conseguir vencer, mas com uma dificuldade. Eu acho que vale a pena olhar nessa derrota do Santos, que o Santos vem se encaixando. O Santos vem de um trauma muito grande, que é um rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? É outra coisa. O Fábio Carilli, inclusive, no segundo tempo, ele mexeu no elenco. Né, mexeu no elenco e aí o Otero acabou descontando. Por isso que o placar ficou aí 2-1, mas o Peixe fez de tudo para poder desempatar e não conseguiu. Foi um jogão ontem na tela da Record, que acompanhou por pouco. O Santos não consegue beliscar esse empate lá no Allianz, mas agora é aquela história, né? Página virada, o Santos foca no Água Santa, o jogo fora de casa, e a transmissão na quarta-feira aqui da Record, vai estar todo mundo de olho. Exatamente, o Santos contabiliza 6 pontos, continua líder do grupo dele, sim, Já e o vamos Palmeiras, a classificação. exatamente, e o Palmeiras aí fecha com 7 pontos, mantendo então aí todo o respeito bem na cabeça do grupo B.
Bora falar agora do São Paulo, Marcelo? Bora falar então do São Paulo. Olha, jogando em casa, o São Paulo venceu a Portuguesa por 1-0. Tem o hino ainda do São Paulo? Tem o hino do São Paulo? Olha lá. Ei, São Paulo. São Paulinos estão aí em festa, hein? O São Paulo que venceu a Portuguesa por 1-0. A gente está conferindo as imagens da partida. O gol foi marcado pelo recém-contratado Luiz Gustavo, aquele que jogou pela seleção brasileira. Com o resultado, o tricolor lidera aí, né, o grupo D com 7 pontos, Valentim. O que você achou dessa partida? Aliás, na minha opinião, o São Paulo segurou esse placar magro, mas dentro de campo já teve um desempenho melhor. Viu? Fez a lição de casa. Fez a lição de casa, Fez né? o básico, 1-0, apenas aí para o São Paulo, mas o resultado que foi muito importante. A Portuguesa vem surpreendendo, né? Na estreia, venceu a Inter em Limeira por 3-2, conseguiu uma virada no segundo tempo e agora dificultou a vida do São Paulo, né? A Lusa apertou no Morumbi, casa quase cheia, você está vendo, a torcida apoiou, mas o São Paulo fez a parte dele, vem crescendo aos poucos também no Campeonato Paulista. E agora a gente vai para a tabela, né? Bora aqui para a Tem o tabela. Corinthians, Tem o Corinthians Corinthians, verdade. Vamos lá ver. Vamos dar uma olhada no Corinthians Corinthians aí. perdeu, então, mais um jogo no Paulistão. O Timão foi até São Bernardo do Campo e acabou sendo derrotado pelos donos da casa por 1-0. Agora o Timão tem 2 derrotas consecutivas e o clima é de pressão nos bastidores. E amanhã, terça, o Corinthians tem pela frente o São Paulo. Veja aí. Resultado complicado, né, Márcio? Para o Corinthians, mais uma derrota, segunda seguida. Tudo bem que foi lá no ABC, foi lá no 1º de maio, no campo do São Bernardo, mas o Corinthians está decepcionando, tá? Exatamente. 1-0. O resultado está errado na tela aí, tira o resultado errado. Foi 1-0, o São Bernardo acabou vencendo o Corinthians. E detalhe, tá? O time do ABC atuou com um jogador a menos. E o Timão agora tem apenas 3 pontos e corre o risco de sair da zona de classificação, hein? Sim, vamos dar uma olhada aqui. Bora ver, então, resultados, então, do Paulistão a da Record. tabela. Vamos lá. O empate do Red Bull e Botafogo, nós mostramos aqui agora. O Guarani vencendo bem o Ituano fora de casa, 3-0. Inter de Limeira aqui e Ponte Preta 0-0. Santo André, Água Santa também, oxo, né? Ninguém de ninguém. Ninguém de ninguém, 0-0. São Paulo 1-0, nós mostramos na Lusa. São Bernardo 1-0 no Corinthians. Palmeiras 2-1 no Santos. E o Mirassol empatando também 1-1 com o Novo Horizontino. Agora, Ti, essa tabela aqui, o que implica nos grupos? Vamos dar uma olhada nos Vamos grupos? dar uma olhada agora nos grupos para ver como que Olha tá toda aqui. essa pontuação. A gente vê aí, né? Palmeiras está bem, o Santos continua bem, Corinthians está quase chegando na lanterna. Com esses resultados, então, dessa terceira rodada, o que pode implicar aqui nesses grupos? Olha, destaque positivo aqui, a gente fala para a vitória do Palmeiras, um clássico. Uma grande vitória, o Palmeiras mantém a liderança com uma distância tranquila do Guarani nesse grupo B. No grupo A, você falou do Santos, né? O Santos e a Portuguesa vão ali liderando, né? O grupo, o Santos principalmente, apesar de tropeço, mas ainda está fazendo a parte dele. O destaque negativo é o grupo do Corinthians, né? O Exatamente. Corinthians, em 3 jogos, tem aí 2 derrotas, 1 vitória e já perdeu a liderança para o Bragantino. Você está vendo que o Bragantino, o RB Bragantino, é o líder do grupo. E destaque negativo também para a Inter de Limeira, apesar de ter conquistado o primeiro ponto, né? Fora de casa, a Inter ainda é a lanterna do campeonato. E no grupo do nosso Botafogo. São Paulo está muito bem no grupo D, grupo né? difícil do Botafogo, né? O São Bernardo está aí com o São Paulo na briga pela liderança. Nosso Botafogo está na cola, 4 Tá na pontos, cola. não está fora da briga, mas é um grupo difícil que o nosso Botinha está enfrentando, tem tudo para tentar beliscar essa vaga no São Bernardo. Por enquanto. Você acha que está dando aí um certo equilíbrio entre os times grandes e os times menores? Por enquanto, sim, o destaque é o Corinthians negativo, né? O Corinthians que não fez o que tinha que fazer, todo mundo esperava como cabeça de chave que tanto Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo tivesse uma folga no Campeonato Paulista para depois a fase final. Mas o Corinthians continuar nessa toada, imagina, pode correr o risco, igual aconteceu com o Santos, amigo. Ai, e nem ir para a próxima fase. Exatamente. Aliás, chuta uma possível zebra? Diante Ah, desse nesse cenário ainda é campeonato? muito cedo? O Bragantino é um time que é sempre esperado para se classificar, né? O nosso Botafogo também vem surpreendendo. Não digo zebra, mas eu digo que dá para beliscar essa vaga e quem sabe chegar até a fase final. Eu quero que esses times menores surpreendam, Tomara, né? Tomara. Como aconteceu no ano passado, vamos ver. Afinal, o ano passado o Água Santa e Palmeiras, mas o Palmeiras fez a parte dele. Fez a parte dele, com certeza.